Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem Em Boa Lógica. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Gente, não pode achar que vai ser diferente para a gente do que faz com os outros, né? Façamos para os outros o que queremos que façam para nós. Livro dos Espíritos, sobre a encarnação nos diferentes mundos ainda. E a pergunta de Kardec é se é possível para nós conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vocês se acham. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Kardec faz uma nota aqui, logo após essa resposta. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não sendo mais preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. Quer dizer que Kardec aqui fez uma resposta de acordo com a nossa compreensão, o que a gente tem possibilidade de saber. Mas os espíritos não quiseram responder essa pergunta. E apenas uma suposição também, né? Porque os diferentes mundos, a gente não alcança exatamente qual a dimensão das diferenças. Acho eu. E assim, vamos para o livro que é o Espiritismo, que Kardec está falando aqui
das noções do espiritismo e falando dos médiuns. A gente falou sobre dos efeitos físicos da escrita, voltou a falar dos efeitos físicos ontem e agora vamos continuar. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é assim mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser bom instrumento para um e péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médiuns igualmente bem dotados, o espírito poderá se manifestar por um e não por outro. É um erro se acreditar que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Não existem médiuns universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam de preferência os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar um violino, supondo que, por ela saber música, pode tocar qualquer instrumento. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas, porque em vez do espírito que se deseja, não faltam outros sempre prontos a se manifestarem e que pouco se importam com a verdade. Então, a gente vê aqui uma particularidade muito sensível a todos os médiuns. Essa harmonia fluídica entre o médium e o espírito comunicante. Muito importante isso. E vamos terminar nossas leituras de hoje. É a última frase desse livro, Perdão e Vida, que nós temos lido todos os dias. E essa frase é de Meimei. Traga-me o coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixe, Senhor, que a minha palavra obedeça à sua vontade, hoje e sempre.